Pessoal, agora que vocês já sabem qual é a gradação da lesão, ou seja, que o paciente inicialmente tem dor, depois ele costuma cursar com alteração da propriocepção, ou seja, ele tem uma ataxia proprioceptiva, ele tem uma ataxia e déficit proprioceptivo. Em seguida, ele começa a ter alterações motoras, evoluindo, portanto, para paresia, depois paralisia, e por último ele começa a perder os reflexos nocioceptivos, como a dor superficial e a dor profunda. Superficial, lembrando, dor na lateral do dígito, pele, e dor profunda no osso. Tudo bem? Então, pessoal, eu gostaria que vocês lembrassem desses pacientes, principalmente por esse pacientinho aqui. Um paciente com uma clínica clássica de uma lesão com dor tóraco-lombar. Paciente bem cifótico, tudo bem? E, a partir disso, vamos começar a estudar um pouco mais e entender outras localizações de lesão. Bom, vamos pensar nos pacientes como esse paciente atendido há muito tempo já, pelo menos 8 anos. Esse paciente apresentava uma síndrome cervical bastante importante, uma época em que ainda se usava muito colar cervical, que hoje em dia a gente contraindica por conta de hipotrofia da musculatura, síndrome de imobilismo cervical, particularmente, pessoal, bem contraindicado. Não usa não. Bom, mas vejam esse paciente, pessoal, um paciente com uma síndrome cervical, C1, C5. Notem aqui, ó, vamos lá, garotão. Bastante desequilíbrio, déficit proprioceptivo, ataxia. Conseguia até mobilizar a cervical para um lado ou para outro, mas ó, muita dificuldade em fazer uma deambulação adequada. Paciente evoluindo gradativamente para piora do quadro clínico, tudo bem? Então notem, o paciente com muita dificuldade em dar início ao movimento, bastante ataxia, notem a perda de equilíbrio, bastante déficit proprioceptivo, muitas alterações, pessoal. Paciente com bastante dificuldade em fazer a dorsoflexão cervical, tá certo? Então notem, paciente com dor à dorsoflexão, ataxia, bastante ataxia, um déficit proprioceptivo bem pronunciado, muita dificuldade em movimentar o corpo e manter equilíbrio. Isso é uma clínica clássica de um paciente com uma síndrome cervical mais alta, com dor, com ataxia e déficit proprioceptivo. O paciente ainda não evoluiu para um quadro de paresia, tudo bem? As paresias nas regiões cervicais, a gente fala muito sobre paresia deambulatória ou não deambulatória, ou seja, se o paciente, mesmo com quadro de paresia, ainda consegue levantar e tentar trocar alguns passos. Esse paciente, por sua vez, pessoal, também uma lesão cervical alta. Vocês vão ver o exame de ressonância magnética no próximo slide. Eu gostaria que vocês vissem que é uma paciente gordinha, né? Mas é uma paciente que está com muita perda de qualidade de vida, é uma paciente que está em tratamento com corticoide há muito tempo. Se eu não me engano, há 2 meses, pessoal. É um paciente que clinicamente está instável. É um paciente que, notem, começou a ter algumas alterações já respiratórias bastante importantes. Notem a linguinha um pouco mais arroxeada. Esse paciente, pessoal, ele teve um hiperadrenocorticismo iatrogênico secundário ao uso do corticoide. E além disso, gente, ela teve uma diabetes secundária ao hiperadreno iatrogênico. Então notem que o uso exacerbado de corticoide, de uma maneira assim tão pesada, faz com que o seu paciente não tenha uma clínica, uma evolução favorável, tá bom? Então essa era a imagem de ressonância magnética desse paciente. Notem aqui o processo espinhoso, a lâmina dorsal, né, do processo espinhoso de C2. Notem o grau de compressão medular, gente. O paciente com uma compressão medular absurda, com piora do quadro clínico, tudo bem? Agora notem a evolução clínica desse paciente com mais ou menos 15 dias de pós-operatório. Notem que a gente conseguiu reduzir gradativamente o corticoide desse paciente. Eu encaminhei esse paciente para uma colega fisiatra
acupunturista, mas também encaminhei para uma endócrino, para tomar conta dessa parte endócrina. E notem que agora o paciente ainda apresenta um grau de ataxia, um déficit proprioceptivo, mas não está mais num quadro nem de paresia, não apresenta mais uma tetraparesia. Apresenta um quadro ainda de fraqueza, por hipotonia muscular, dificuldade em se manter em pé. Mas notem a evolução do quadro clínico, pessoal, a melhora da clínica da paciente. Notem como essa paciente consegue agora ficar em pezinha, ficar sentada, algo que não conseguia no pré-operatório. Então, se eu não me engano, esse vídeo de 15 dias, na verdade, de pós-operatório, da Kira. Notem, pessoal, que a paciente agora ela consegue se manter sentada, ela consegue ficar em estação e ela consegue dar início ao movimento com ataxia, com fraqueza? Sim. Mas pensem que o paciente, num pós-operatório cervical, em que o paciente ficou praticamente 30 dias em decúbito lateral e que o paciente apresentou um hiperadrenia iatrogênico e uma diabetes mérito secundária. Então não foi um quadro clínico tão favorável à melhora do paciente e mesmo assim melhorou gradativamente. Outro paciente, pessoal, que eu gosto bastante de trazer para as aulas é essa paciente, que é a Mila, uma paciente de Bauru, que eu gosto de conversar bastante sobre. É uma paciente que em 2019, no começo de 2019, eu tinha um follow-up de 6 meses. Eu gosto que vocês vejam essa alteração, essas faces trágicas do paciente, uma característica clínica muito comum do paciente com dor cervical, principalmente não conseguindo fazer uma ventriflexão tão importante. A alteração respiratória muito grande. Olha com o grau de compressão medular que esse paciente tinha. Notem que aqui é o espaço onde é para passar a medula. E olha o grau de compressão que nós tínhamos. Um lado sem compressão, um lado com compressão, pessoal. É um grau de compressão muito grande. Agora, essa mesma paciente, 24 horas após a operação. Notem a evolução clínica bastante. Notem uma evolução clínica, pessoal, bastante favorável da paciente. Notem que é uma paciente que evoluiu clinicamente muito bem. Notem que é um paciente que 48 horas depois está conseguindo deambular. Paciente 6 dias de pós-operatório com uma evolução favorável. Vamos voltar aqui só para vocês verem a evolução desse paciente. Dessas faces trágicas de um quadro de tetraparesia não deambulatório, em 6 dias o paciente evoluir dessa maneira. E por que isso aconteceu? Porque existia um grau de compressão medular muito grave, existia uma evolução gravíssima nesse paciente. Então nós tínhamos que nos preocupar sim com a cirurgia. Era um paciente com uma indicação cirúrgica. Notem esse paciente 30 dias de pós-operatório. Então, pessoal, essa é a evolução pós-operatória que nós esperamos nos pacientes com hérnia de disco cervical. É isso que a gente espera de evolução clínica desses pacientes, tá bom? A Luma comemorou, né, o aniversário dela, e o próximo vídeo é dela em casa, brincando com os tutores também, 6 meses depois. Então, gente, vocês necessitam saber avaliar muito bem o quadro clínico do paciente. Aquele olhinho caído, olhando para cima, não movimentando a cervical, faces trágicas. Aquilo também pode ser um sinal de dor cervical. Decúbito lateral, dificuldade respiratória, pode ser um sinal, gente, de lesão cervical alta, tudo bem? O que eu esperava também nela, na Luma? Hiperreflexia dos 4 membros. O que mais, pessoal? Hipertonicidade nos 4 membros, intensa cervicalgia. Evolução clínica, pessoal, do quadro super favorável. Por que a evolução clínica do quadro dela foi super favorável? Porque houve um diagnóstico rápido e um atendimento muito rápido desse paciente. Agora, pessoal, a gente vai continuar falando para vocês sobre as alterações vertebrais e vértebro-medulares associadas às lesões cervicais altas. Quero trazer para vocês um tipo de alteração importante que nós atendemos bastante na rotina, que é a instabilidade atlantoaxial, instabilidade atlas-axis, para vocês poderem conhecer, tá bom?
Até o próximo vídeo, pessoal!